Agora, prepare-se para a mudança de mentalidade. Nessa aula você vai entender. Esse módulo é sobre as principais causas de dor na coluna. E aí, nessa primeira aula, eu vou desmistificar algumas causas que as pessoas normalmente associam, normalmente recebem diagnósticos e normalmente tratam como se fosse a única verdade sobre dor na coluna. Então, abre sua mente agora, esqueça todo o modelo que você já viu até agora, tudo que você escutou de médicos, tudo que você escutou de fisioterapeutas, tudo que você leu em Google, tudo que você pesquisou em Google. Esquece, 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 abre sua mente que você vai ver novas possibilidades. Antes de explicar para vocês esses mitos, essas crenças negativas em relação ao diagnóstico, eu queria fazer um parêntese aqui para nossa necessidade real de um diagnóstico, sabe? A gente por muito tempo ficou focado em diagnosticar, em ter um nome para uma doença, em ter uma justificativa para aquela situação. E é claro que em casos mais graves, que não solucionam fácil, que tem muita dificuldade de manejo, que a gente fala, clínico, ou seja, uma dor muito persistente, muito intensa, incapacitante, aí sim a gente busca realmente um diagnóstico, saber realmente o que está acontecendo na estrutura. Mas fora isso, fora essas exceções, que eu acredito que seja 90% das pessoas, não existe essa real necessidade, sabe? A gente tem condições físicas, mecânicas que a gente pode levar com autoconhecimento, com autonomia, com conhecimento de outros recursos, que é o que vocês vão aprender nos bônus, com o gerenciamento da nossa saúde. A gente sabendo gerenciar a nossa saúde, a gente consegue passar por determinados problemas sem tanta necessidade de um diagnóstico fechado. E isso é só a gente lembrar dos nossos avós, né? Das pessoas mais antigas, eles não tinham tantos recursos médicos, né? Tantos diagnósticos, mas viviam aí a vida, viviam bem. Não estou dizendo isso em relação a todo o campo médico, tá? Eu sou uma pessoa que acredito na medicina, acredito nos remédios alopáticos, tomo, preciso de alguns, mas no que diz respeito à dor na coluna, que a gente está focando aqui, a gente não precisa essa necessidade urgente de um diagnóstico de uma doença. A gente tem condição física que justifica aquilo que a gente sente sem ter a necessidade desse diagnóstico fechado. Então, se você começou a ter dor há pouco tempo, não se desespere, não vá atrás de um diagnóstico fechado, até porque a gente vai entender nessa aula que isso não é tão importante para a prática clínica, a gente determinar fechar um diagnóstico, ok? Entenderam? Não sou contra médico, não sou contra diagnóstico, mas nesse caso específico de dor na coluna, a gente não tem tanta necessidade num primeiro momento, certo? Então vamos lá. Coitada da hérnia. A hérnia não é a vilã. Eu falei isso na aula anterior e você chegou até aqui para saber o porquê. Então, quando a gente fala de causas de dor na coluna, muita gente associa, e é normal isso, a hérnia de disco, porque a hérnia realmente é uma condição da coluna que gera dor. Mas por que que ela não é vilã? Por que que ela não é a principal causa de dor na coluna? Porque existiu um estudo que eles fizeram o seguinte: eles pegaram pessoas que têm dor na coluna
e separaram um grupo de pessoas que têm dor na coluna e um outro grupo de pessoas que não têm dor na coluna. E o que eles fizeram? Foram lá e fizeram uma ressonância magnética em todas as pessoas, em todo mundo. Tanto o grupo que tinha dor na coluna, algumas pessoas não tinham hérnia e outras pessoas tinham. E a mesma coisa aconteceu no grupo que não tem dor. Algumas pessoas tinham hérnia e outras pessoas não tinham. Então, o resultado dos dois grupos foi o mesmo. E o que isso significa para nós? Uma pessoa que tem hérnia, não necessariamente ela vai ter dor. E outra pessoa que não tem hérnia pode sentir dor. Então, a hérnia não é um determinante para a dor. Mas a pessoa que tem hérnia pode ter dor? Pode. Por quê? Lembram lá da nossa primeira aula de Conheça a Sua Coluna, onde eu apresentei para você um videozinho 3D mostrando onde que fica o disco? Então, o que é a hérnia? Mas antes de fazer um parêntese aqui de novo, antes de explicar o que é hérnia, eu vou explicar para você que existe a hérnia falsa e a hérnia verdadeira. A hérnia falsa é quando o disco ele apenas está ressecado, porque existem etapas para chegar a uma conclusão que é uma hérnia verdadeira. Existem etapas. Então, o disco primeiro ele resseca, ele fica desidratado. Lembra que eu falei lá nesse videozinho que o disco precisa estar altamente nutrido e hidratado para manter a composição do segmento? A gente já viu o que é segmento? Então, se você pulou para essa aula e não viu, você volta lá na aula 1 e assiste. Então, o disco ele tem que estar bem hidratado. Quando começa um processo degenerativo por outros motivos que eu vou falar depois, seja por causa da idade, seja por inatividade física, alguma coisa causou um processo degenerativo. E esse processo degenerativo, ele começa com a desidratação do disco. Então, primeiro o disco desidrata. Depois que ele desidrata, ele começa a abaular, ou seja, ele está ali naquele espaço, ele começa a ficar um pouco mais abaulado, começa a sair um pouquinho para fora. Depois desse abaulamento, ele começa a ficar protruso. Ele começa a sair um pouco para fora do espaço, mas isso ainda não é a hérnia. Até essa etapa, até a terceira etapa, é ainda uma hérnia falsa. Por quê? Porque essa desidratação ela pode gerar hipomobilidade. Aquele segmento pode ficar com pouca mobilidade. E aquela pouca mobilidade faz a hérnia deslocar. E nisso que a hérnia desloca, ela encosta na raiz nervosa. E aí, por conta dos sintomas, pensa-se que é uma hérnia, porque é o mesmo sintoma. O mesmo sintoma de uma hérnia é o sintoma de uma hérnia protrusa ou uma hérnia abaulada ou uma desidratação. Então, o que vai determinar? É o exame que vai dizer se é uma hérnia verdadeira ou se é uma hérnia falsa. Só que 95% são hérnias falsas. Por quê? Porque aí quando chega na quarta etapa, depois que ele fica protruso, ou seja, ele sai um pouquinho mais para fora, aí sim, se isso não for tratado, ele chega na quarta etapa, que é a hérnia verdadeira, que é quando o disco sai mesmo totalmente para fora, comprime a medula e gera muita dor, uma dor incapacitante, que a pessoa não consegue mesmo andar. Tem pessoas que ficam até cadeirantes por conta disso. Essa é a hérnia verdadeira. Então não tem como a gente dizer que tudo é hérnia. O que acontece é um processo degenerativo, uma mudança mecânica. Então, por que a hérnia não é a vilã? Porque ela, na verdade, ela é a consequência de um outro problema, que é realmente o problema principal, que a gente vai falar na outra aula, que é a dor mecânica, descompensação mecânica.
Então a gente começou a entender, né, que a hérnia não é a vilã. Então a gente vai ver agora que não existe postura perfeita. Mas eu deixei o recadinho aí embaixo. Durante toda essa aula vocês vão ver esse recadinho. Coitada da hérnia. Coitada da hérnia. Ela não é tão coitada assim, porque quando ela é verdadeira, ela causa muita dor e é bem grave. Mas, no geral, quando ela é falsa, coitada da hérnia, ela não tem culpa de 100% dos problemas de dor na coluna, não. Mas fiquem com esse recadinho. Não existe postura perfeita. Outro mito que a gente ouve muito, que a gente acredita muito, que a gente vê muito por aí, que é acreditar que a nossa postura determina se a gente vai ter dor ou não. Então, às vezes a gente escuta, ajeita a postura, você tem que fazer exercício para postura, e não necessariamente uma postura inadequada causa dor. Por quê? Porque na verdade a má postura também é uma consequência do problema principal que a gente vai ver depois. E não tem como a gente tratar a postura só por ela mesma, ficar forçando os músculos, porque o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que os músculos posturais são músculos de resistência? Se eles são músculos de resistência, adianta a gente ir tratando eles com força? Não adianta, a gente precisa fazer exercícios de resistência, de estabilidade, para que esses músculos fiquem ativados. E aí o que acontece? Se a gente foca na consciência corporal, ajeita a postura, aí eu me ajeito, daqui a pouco eu já tô assim de novo. Ajeita a postura, assim, daqui a pouco eu já tô assim de novo. Então, a postura, ela não é determinante. Não adianta a gente ir na sessão da fisioterapia, corrigir só a postura e não corrigir as outras variáveis. Quais são essas outras variáveis? Mobilidade, estabilidade e flexibilidade. Não adianta a gente tratar só a postura. Isso é um conceito que já caiu há algum tempo dentro da fisioterapia. Inclusive, a gente não é que a gente não recomenda, mas isso ficou um pouquinho deixado de lado, o RPG, que é a reeducação postural, ficou um pouquinho de lado para que a gente pudesse contemplar essas outras variáveis, as outras grandezas, porque a gente entendeu que não adianta tratar só a postura, que a postura ela vai ser uma consequência de um corpo ativo, de um corpo que ativa essa musculatura profunda, de um corpo que sabe como se mover. A mobilidade veio antes agora. A mobilidade vem antes do que a postura. Porque eu, particularmente, já conheço várias pessoas que não têm uma postura que a gente poderia considerar como uma postura perfeita, uma postura boa, e essa pessoa não sente dor. E tem pessoas que é todo alinhadinho, que tem a postura boa, mas que sentem dor. Então a gente sabe que o corpo ele se molda, se adapta de acordo com cada pessoa. E não tem como a gente unificar e determinar uma postura adequada para todos os tipos de pessoa. Para eu que sou baixa, para outra pessoa que de repente é mais alta, para outra que tem um quadril mais largo, para outra que tem os ombros mais curtos, para outra que tem um abdômen um pouco mais para frente. Não tem como a gente determinar que essa aqui é a postura perfeita para todos os seres humanos da vida. Cada pessoa vai ter a postura perfeita dela. E ela vai encontrar essa postura perfeita ativando as musculaturas corretas, fazendo o que ela acha que é melhor para ela, ok? Então esse é outro mito. Esqueçam tratamento só para postura, esqueçam exercícios só para postura. Se vocês acharem isso importante para vocês,
Trabalhem isso em vocês com a sua postura. O que você pode melhorar na sua postura? E não olhar para um modelo ideal, uma postura perfeita, uma pessoa com a coluna retinha, até porque a gente precisa respeitar aquelas curvaturas. Lembra daquelas curvaturas que eu mostrei para vocês na primeira aula? Então, essas curvaturas precisam ser respeitadas. Não tem como a gente botar uma coluna reta, chapada. Ah, quantas vezes você já ouviu? Você tem que ficar com a coluna reta. Não existe coluna reta. A coluna ela tem curvaturas normais que precisam ser respeitadas, certo? O último mito que a gente vai tirar agora é o mito da artrose, bico de papagaio. Quem já ouviu falar? A artrose é a mesma coisa da hérnia. Ela tem um processo para acontecer. Ela não é uma coisa que aparece assim, a pessoa, tô com artrose. A artrose é um processo degenerativo que normalmente acontece com a idade, que causa desidratação desse disco e a articulação, aquele segmento, a articulação fica com pouco movimento. E o disco vai diminuindo de tamanho, aí o médico fala, tá osso com osso. O que ele quer dizer com isso? Uma vértebra está se aproximando da outra, você está com pouca lubrificação ali. Só que antes de chegar na artrose, propriamente dita, existe um processo degenerativo antes. Então a gente não pode dizer que é artrose também de cara. A artrose é no último caso. E aí, por que acontece os bicos de papagaio? O que são os bicos de papagaio? São umas pontinhas que ficam assim por trás da coluna, e essas pontinhas encostam também na medula, nas raízes nervosas que estão passando por ali. E essas pontinhas de osso acontecem porque toda vez que tem desidratação na articulação, que tem pouco movimento, o corpo automaticamente manda tecido ósseo, pensando que está acontecendo alguma coisa de errado ali. Aí, para tentar proteger, ele manda tecido ósseo. E aí, esse osso que forma a mais é um osso extra. Ele fica com uma pontinha e aí forma os bicos de papagaio. Mas isso é só numa questão mais futura. Se você não tratar, se você não fizer nada pela sua coluna agora, por isso que o nome desse programa é Ame Sua Coluna. Você tem que amar sua coluna agora, antes que depois fique pior, né? E se você já está na fase da artrose, já está na fase da hérnia de disco, já está na fase do pior, né? Não tratou antes, fique tranquilo. O nosso corpo, ele é muito moldável. Existe uma característica no nosso cérebro, isso nem estava planejado para falar nessa aula, mas vou te explicar. Existe uma característica no nosso cérebro que se chama plasticidade neural. O que é isso? É a capacidade do nosso cérebro criar conexões diferentes, fazer coisas novas, mudar. É através disso que a gente trata pacientes com AVC, por exemplo, que de repente eles param de movimentar e fazem fisioterapia e voltam a movimentar. É pela plasticidade neural. Então, a mesma coisa no seu caso, se você já tiver chegado no último estágio. Você tem ainda a plasticidade neural. O seu corpo é melhor do que você imagina, ele é mais forte do que você pensa. Então, não está tudo acabado, mesmo se você chegou até o último estágio, você pode usar essa capacidade do seu cérebro para mudar a sua composição corporal, certo? Então, esses foram os 3 mitos para a gente tirar da nossa mente agora. E agora que a sua mente abriu, a gente vai conhecer na próxima aula isso aqui que é a principal, realmente a principal causa de dor na coluna, que é a inatividade física e o desequilíbrio desse segmento que causa dor mecânica. Mas eu vou explicar melhor para vocês na próxima aula, tá bom? Um beijo, vejo vocês lá.